Passamos agora àquilo que seria depois da mesa da inauguração, esta super mesa inaugural, o primeiro painel da Semana da Inovação Pública, a que convidamos a aderirem a Micaela Sánchez Malcom e a Maria Fátima Fonseca. Este é o primeiro painel, isto é o que dá o pontapé inicial em matéria de inovação pública, e temos o prazer de contar com duas secretárias de Estado que estão a impulsionar significativas agendas de inovação pública nos seus países e que vamos partilhar com o resto da região, com o resto dos países, e também vão fazê-lo com alguns códigos, algumas recomendações para onde é que deve caminhar este processo. Recordo-me que tem aqui um link, tem interpretação para aqueles que queiram acompanhar o painel em português ou em espanhol, como queiram. Sem mais demora, apresento a Maria de Fátima Fonseca, Secretária de Estado da Inovação e da Administração de Portugal, e a Maria Micaela Sánchez Malcom, Secretária de Inovação Pública da Chefia de Gabinete de Ministro da Argentina. Sejam bem-vindas e sejam bem. Vamos começar com a Secretária de Estado de Portugal. Seja bem-vinda, Secretária. Muito obrigada. Bom dia ou boa tarde a todas e a todos. Eu vou inovar falando em português. Peço desculpa, mas não falo bem espanhol, castelhano. E vou partilhar convosco algumas perspectivas em torno das três palavras-chave deste painel. E o painel é intitulado Estratégias de Inovação para Governos no século XXI. O que significa que é importante falarmos de estratégia, de inovação e de governo. E o que é que significa ter uma estratégia de inovação no governo. Ora, esta conversa é mais do que oportuna. E fazendo coro com o painel de mulheres que nos antecederam, constato que, para além do Pablo, sou acompanhada pela colega argentina, que vai apresentar provavelmente também uma perspectiva feminina destes temas. Porque é que eu falo em perspectiva feminina? Porque quando uma mulher fala de inovação, em regra, fala de tudo menos das coisas que toda a gente repete. E fala sobretudo de transformação, fala sobretudo de democracia, de valores, de solidariedade, de relações humanas. E são estas palavras e são estas construções que colocam, na verdade, a inovação ao serviço do Estado democrático e de sociedades que são inclusivas, com modelos de governação que servem todas e todos os cidadãos no século XXI. E é com esta perspectiva que nós abordamos a inovação na gestão pública em Portugal. Nunca foi tão oportuno como hoje falar sobre estes temas, embora a inovação exista desde o início dos tempos, mas hoje em dia a inovação é entendida de facto como algo que tem que ser enraizado, internalizado, uma capacidade que nós precisamos ativar em permanência para responder a quaisquer desafios. E a pandemia, a crise global provocada pela pandemia que nos atinge a todas e a todos, vem precisamente demonstrar esta evidência. Temos que estar preparados para lidar com o que quer que seja que se apresente à governação dos nossos países. E, portanto, a inovação é fundamental para termos uma administração pública que responda, mas é necessária, sobretudo, para termos modelos de governação que sejam modelos de governação que correspondem, na verdade, aos desafios de uma agenda comum, global, que vincula todo o planeta num propósito, que é o propósito de garantir perspectivas de vida condignas para as gerações futuras. E desenvolver esta capacidade é, de facto, um gigantesco desafio, que não significa
utilizar tecnologia digital para introduzir milagres nas nossas organizações e nos nossos Estados, significa ter uma atuação concertada, uma perspectiva ampla e um foco muito determinado na mobilização de todos os fatores que permitem construir esta capacidade, que não é uma capacidade só de resposta. A capacidade de resposta é aquilo que nos permite adaptar aos desafios e mobilizar respostas muito rapidamente, mas esta capacidade adaptativa, que hoje é uma necessidade básica de todos os Estados, na verdade tem que coexistir com a capacidade de antecipar e liderar as mudanças. E, portanto, construir também a capacidade de inovar por antecipação é aquilo que vai fazer a diferença de estarmos ou não preparados para, não para os desafios do presente, mas para os desafios do futuro, quaisquer que eles sejam. A Agenda 2030 dá-nos muitas pistas sobre os desafios que seguramente o futuro mostrará e convoca-nos para este desafio de desenvolvermos esta capacidade individual e coletiva de inovar. Inovar lendo os sinais, interpretando os sinais, descodificando as mensagens que os atores sociais, os atores económicos nos vão trazendo, preparando as nossas organizações para atuar em ambientes de muita incerteza, de muita volatilidade e preparar soluções que garantam a resiliência dos sistemas públicos na resposta às suas populações, às suas sociedades, às suas economias. Ora, o futuro é sempre construído no presente e desenvolver esta capacidade de inovar é um dos compromissos básicos, um dos compromissos bandeira do governo que está em funções em Portugal e um compromisso que já vem tendo expressões concretas desde há alguns anos, mas que vamos aprofundar e estamos a trabalhar para aprofundar nesta legislatura. E este compromisso é um compromisso consciente e é um compromisso para o qual nós nos preparamos. E preparamos essencialmente de duas formas. Por um lado, criamos um ministério, uma área governativa que vem reunir pela primeira vez em muitos anos a administração pública na sua dimensão de gestão dos servidores públicos, dos trabalhadores e trabalhadoras da administração pública e também a componente dos modelos de gestão, a simplificação, a transformação digital e a descentralização de competências para os governos locais. E é neste ecossistema de responsabilidades que nós desenvolvemos uma visão holística, abrangente e integrada daquele que é um investimento transversal para incrementar a capacidade de inovação. E fizemos dando um sinal muito claro desde o início desta legislatura. O Governo entrou em funções há sensivelmente um ano, há pouco mais de um ano, e a primeira coisa que fizemos foi mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras da administração pública e a nossa sociedade numa discussão que nos permitiu, num processo participativo amplo, desenvolver uma estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, que foi aprovada em julho, no final de julho deste ano, e que está no terreno concretizando um roteiro para reforçar a capacidade de inovação que assenta em 4 grandes eixos transformadores. E esta é a nossa visão integrada para criar capacidade de inovação, reforçar capacidade de inovação. Um primeiro eixo é um eixo central, que é um eixo do investimento nas pessoas. Os trabalhadores e as trabalhadoras da administração pública, desenvolvendo as suas competências, envolvendo nos processos de trabalho, capacitando as suas lideranças e renovando as suas lideranças para que, com uma nova geração de líderes, possamos promover alterações profundas na cultura organizacional da administração pública. E, em paralelo com o investimento nas pessoas, também desenvolver os modelos de gestão das nossas organizações públicas, incrementando os processos de gestão do desempenho,
investindo de forma reforçada na simplificação dos processos e promovendo transversalmente a inovação na gestão da administração pública. O terceiro eixo que contribui para este ecossistema é o eixo da exploração da tecnologia. A tecnologia é fundamental, mas é instrumental para criar esta capacidade. E sim, é uma ferramenta de transformação, uma ferramenta que estamos a alavancar através de processos de governação global da tecnologia no ecossistema das entidades da administração pública, melhorando a interoperabilidade entre sistemas para partilhar de forma segura os dados e permitindo gerir os dados com segurança, com transparência, para incrementar a abertura, sim, mas também para aumentar a eficiência e tornando os processos de decisão mais céleres e mais inteligentes. E, por último, reforçar a proximidade. Investimos nas pessoas, desenvolvemos a gestão, exploramos a tecnologia de forma estratégica e inteligente para servir melhor em proximidade às pessoas e em proximidade aos territórios. E por isso apostamos muito na participação, na abertura, no envolvimento da sociedade e na descentralização de competências para os governos locais, para que, junto das pessoas nas comunidades, a gestão possa ser mais eficiente, as decisões possam ser mais rápidas e mais adequadas às necessidades das comunidades. A crise pandémica veio confirmar que este caminho, este roteiro transformador da administração pública para aumentar a sua capacidade de inovação estava certo. Tudo aquilo que desenvolvemos ao longo dos últimos meses veio reforçar esta aposta. E desenvolver esta administração pública que é, de uma vez só, transformada na forma como atua e transformadora para incrementar os processos de transformação dos nossos modos de vida em sociedade, uma sociedade mais coesa, mais inclusiva e uma economia mais verde. Estes processos de transformação têm-nos permitido atuar depressa, atuar rápido, para responder a necessidades que se tornaram ainda mais prementes com a crise pandémica que vivemos. Não temos nenhuma solução mágica para nos tornarmos instantaneamente mais inovadores, mas temos consciência de que o caminho que foi percorrido ao longo dos últimos anos contribuiu para estarmos preparados para atuar. E gostaria de partilhar convosco o caminho que temos vindo a percorrer e aquilo que nos preparamos para fazer nos próximos tempos, reforçando este posicionamento face a esta visão global da inovação. E dou só alguns exemplos mais significativos, porque todos partilhamos seguramente das mesmas visões, o que é, porventura, mais enriquecedor para quem quer e está disposto e acredita em governar em colaboração, é de facto a partilha das coisas concretas que funcionam, às vezes funcionam melhor, outras vezes funcionam de forma não tão positiva, mas são processos de aprendizagem que também constituem uma alavanca de inovação. Então, permitam-me partilhar meia dúzia de exemplos que refletem esta abordagem integrada e a visão global sobre a inovação na nossa gestão pública. Por exemplo, há cerca de 2 anos, há um pouco mais de 2 anos, desenvolvemos um sistema de incentivos à inovação na gestão pública. E este sistema de incentivos foi construído assente em 3 pilares. Um pilar de capacitação massiva das pessoas para desenvolver as competências necessárias à inovação. Um pilar de experimentação para testar soluções que possam permitir-nos alcançar respostas mais adequadas à satisfação das necessidades. Isto significa funcionar de forma diferente em sistemas que ainda são, em larga medida, muito rígidos, regulados e, utilizando a palavra maldita, burocráticos. E um terceiro pilar que é o reconhecimento da capacidade, do esforço e dos resultados que as nossas trabalhadoras e os nossos trabalhadores concretizam todos os dias no serviço
às cidadãs e aos cidadãos. Este sistema de incentivos à inovação na gestão pública tem-nos permitido fazer várias coisas que são profundamente transformadoras, algumas delas com resultados imediatos e outras seguramente que vão produzir resultados no médio e no longo prazo, mas o caminho tem que começar a ser feito e nós demos esse passo e temos dado esses passos. Por exemplo, temos apostado muito no desenvolvimento de projetos experimentais. Precisamos testar soluções, precisamos perceber o que funciona, o que não funciona, precisamos dar passos, obviamente, responsáveis, porque gastamos o dinheiro público com responsabilidade, mas precisamos testar formas diferentes de funcionar. E desenvolver projetos experimentais constitui um fator muito diferenciador entre os Estados mais inovadores e os Estados que precisam percorrer um caminho ainda nesse sentido. E uma coisa que nós experimentávamos, nós que temos um sistema administrativo ainda bastante rígido do ponto de vista formal, introduzimos um conceito que não é muito comum nos ordenamentos jurídicos como o ordenamento português. Introduzimos o conceito do direito ao desafio. E o que significa o direito ao desafio? Significa que o Governo convida os trabalhadores e as trabalhadoras da administração pública a proporem soluções novas, novos modelos de funcionamento, num âmbito limitado, funcionando de uma forma que não está prevista numa regra geral e abstrata. Ou seja, os trabalhadores propõem a suspensão temporária de um determinado regime para funcionar de uma forma diferente, com um objetivo concreto, testando uma solução. E esse direito ao desafio é autorizado pelo Governo durante o período necessário para que o projeto possa ser desenvolvido, experimentado, avaliado. E se o resultado for positivo e se justificar uma alteração legislativa, então produz-se uma alteração legislativa que vai passar a vigorar para a generalidade da administração pública. Isto é muito disruptivo face à nossa cultura administrativa, porque tem duas potencialidades muito fortes. Primeiro, incentiva, encoraja que os trabalhadores possam proativamente propor soluções, uma vez identificados problemas, e, por outro lado, permite ao Governo atuar avaliando previamente o potencial impacto de uma alteração legislativa. Portanto, projetos experimentais, alguns deles com direito ao desafio. Também construímos ferramentas, desenvolvemos ferramentas para avaliar a cultura de inovação na nossa administração pública e, avaliando essa cultura de inovação, poder introduzir planos de desenvolvimento de competências parametrizados à medida das necessidades de cada área administrativa. Desenvolvemos centros para competências emergentes. Quais as competências que as nossas trabalhadoras e os nossos trabalhadores necessitam para funcionar em ambientes de trabalho que muitas vezes se tornaram radicalmente diferentes do passado, e a introdução de muitas novas tecnologias digitais tem alterado profundamente os modelos de organização do trabalho, e todas e todos temos que estar preparados para esse futuro diferente, e também capacitar de forma muito determinada as nossas lideranças para que as organizações públicas sejam geridas de forma mais orgânica, mais disruptiva e, sobretudo, mais colaborativa, atravessando as fronteiras das organizações com projetos comuns para obter resultados integrados. E esta dimensão da colaboração tem sido extraordinariamente importante, porque durante o início da pandemia e durante os primeiros meses em que todas e todos estivemos confinados, aconteceu uma coisa extraordinária. A administração pública, muitos dos dirigentes da administração pública, quando passaram a ter as suas equipas confinadas, funcionando, em 2 ou 3 semanas, de repente tivemos vários milhares de pessoas em trabalho remoto, os dirigentes da administração pública, os seus trabalhadores, sentiram necessidade de, colaborando uns com os outros, desenvolver instrumentos para gerir esta nova realidade. Portanto, tivemos várias centenas de pessoas
que, por sua vontade, pelo seu próprio impulso, construíram em conjunto ferramentas de autoajuda para poder funcionar à distância, para gerir equipas em ambientes de crise, em trabalho remoto, para cuidar da sua saúde mental. São alguns exemplos das ferramentas que, de forma colaborativa, foram desenvolvidas em cerca de um mês e foram partilhadas por toda a administração pública. E para não falar, enfim, de um projeto emblemático, com certeza o Pablo conhece muito bem, que é o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que é um projeto um bocadinho mais antigo, já tem cerca de 3 anos, e este projeto foi talvez o primeiro indicador de que alguma coisa estaria a mudar na administração pública portuguesa. Foi um projeto financiado pela União Europeia que construiu ambientes de trabalho contidos, ambientes de trabalho seguros para testar soluções disruptivas, soluções inovadoras, e é membro de uma rede internacional de laboratórios de inovação focados precisamente no desenvolvimento de novas respostas, de novos serviços aos cidadãos e às empresas. E ligando tudo isto, o que é que nós temos? Uma aposta muito clara e que corresponde a uma crença profunda num sistema democrático que é feito de cidadania. É feito de cidadãs, é feito de cidadãos e, portanto, tem que ser alimentado pela participação cívica. Um dos nossos desafios agora é precisamente incorporar mais as dinâmicas de participação na administração pública e, com isso, incrementar processos de inovação mais aberta. Processos de inovação que nos permitam não só identificar serviços para corresponder a necessidades, mas, mais do que isso, conformar a própria agenda pública e política na identificação das dimensões mais relevantes para a cidadania. E com isto eu quase que termino, porque não quero monopolizar todo o tempo, queria apenas sublinhar talvez mais 2 aspectos fundamentais. Para ser inovador, nós precisamos de saber que não estamos numa corrida de 100 metros, nós vamos sempre correr uma maratona que nunca tem meta, não tem uma meta, nós nunca vamos chegar a um ponto ideal, nós vamos estar sempre a corresponder às necessidades à medida que elas vão surgindo, mas temos que ter força, energia para poder manter esse passo de corrida. O desenvolvimento de programas de modernização, de simplificação da administração pública portuguesa, e o programa mais conhecido tem sido, ao longo dos últimos 15 anos, o Simplex, tem dado essa energia. Portanto, ter projetos transformadores com resultados concretos ao longo dos anos tem alimentado esta cultura. E pretendemos agora alavancar muitos desses projetos, reforçando a utilização da tecnologia digital, de forma responsável, centrada nas pessoas, discutindo a utilização ética da tecnologia com as pessoas, respeitando os direitos humanos e focalizando os serviços, de facto, nas necessidades efetivas das pessoas, com partilha de informação para gerar e aprofundar mais confiança na utilização do digital, porque as pessoas compreendem, têm ferramentas para poder decidir o que querem e o que não querem utilizar, e o Estado corresponde a esse processo, gerando essa confiança. E, portanto, para terminar, gostaria de dizer que aquilo que nós aprendemos ou consolidamos é que, para além de termos que manter estes níveis de energia elevados, porque a inovação é um processo e nunca termina, é que também a inovação é uma capacidade essencialmente humana. É uma capacidade organizacional, mas é alimentada pelas pessoas, pelas capacidades humanas, e, portanto, esse investimento deliberado nas pessoas tem que ser um investimento constante, porque é através dele que nós, de facto, alimentamos todo este caminho, toda esta espiral que nos permite cada vez servir melhor. Portanto, ao nível interno, temos esta estratégia, estamos a implementar este roteiro e este plano de ação, e em termos internacionais partilhamos todos uma agenda, estamos unidos
em muitos grupos colaborativos, temos um conjunto de relações bilaterais e multilaterais. Subscrevemos, por exemplo, a Declaração sobre a Inovação no Setor Público, a qual também a Argentina adotou, e com esta visão e determinação estamos dispostos a partilhar o que fazemos de melhor e o que deveríamos também fazer melhor, para que convosco aprendermos a fazer ainda melhor, e com todo o gosto disponíveis para partilhar tudo aquilo que for necessário para nos mobilizarmos reciprocamente neste caminho. Muito obrigada a todas e a todos, muito obrigada por este convite. Muito obrigado a você, secretária, por partilhar essas aprendizagens, seu excelente trabalho que faz Portugal em inovação pública. Muito obrigado. E agora nos gostaria de dar a palavra... Agora gostaria de dar a palavra à doutora Malcolm, secretária de Inovação Pública da Argentina. Muito bom dia, como estão todos? Quero agradecer à Secretaria Ibero-Americana pelo convite que me enviou. Quero cumprimentar a todos os que participaram no painel. Eu quero ser muito concreta. Ao falar sobre alguns pontos que foram referidos aqui, que falaram sobre a importância da comunicação, falou-se sobre a nossa cotidianidade e também vem ressaltar este contexto de pandemia, este afastamento que os países à volta do mundo estão a prosseguir ou estão a retornar deste processo epidémico. Eu gostaria de partilhar com algumas secretarias gerais que nós tivemos a desenvolver. Pensamos em 3 eixos de trabalho que têm a ver com a inovação, que a inovação é colocada um sistema que deve ter serviços de inclusão e todo o esquema de digitalização deve contar também com este leque dos direitos. Uma está relacionada com a inovação para dar resposta à emergência sanitária. Temos vários serviços digitais, governamentais, contamos também com o que se denomina governo aberto. A pandemia foi abordada pela chefatura de governo. Outros aspectos que estão relacionados, por exemplo, favorecer o sistema de comunicação que seja veraz, que seja, portanto, verídica. Temos também um site para poder abordar todos estes temas relacionados com a pandemia, onde temos conselhos, recomendações e informação para poder reduzir as consequências da pandemia, eventos participativos. Nós reforçamos a informação relacionada com obras, construções, contratos por parte do Estado. Criamos uma plataforma federal que funciona em tempo real, que aborda temas da saúde, à limpeza, relacionados também com emergência, isto é, em todos os âmbitos do território nacional. Pretendemos também reduzir os custos e também que haja uma maior transparência. Estamos a trabalhar muito forte ao abrigo da legislação argentina relativa à informação. Estivemos a trabalhar bastante na promoção da inovação tecnológica relativamente aos serviços da saúde, investigação. Desenvolvemos, no quadro deste aspecto, uma ação denominada Ajudar a Apoiar, onde também onde se disponibiliza a ação cidadã, e oferecemos conselhos, também fazemos referência aos centros de saúde mais próximos, também oferecemos ferramentas para administrar
as pessoas que não estejam a sentir bem, portanto, as pessoas que tenham indícios de Covid, mantemos também casos abertos, onde as pessoas podem comunicar as suas situações pessoais. Pedimos desculpa, mas o som realmente não chega com qualidade à cabina de tradução. Estava de mencionar outras carteiras relacionadas com a atenção, o apoio à cidadania, para o fortalecimento de determinadas capacidades do Ministério da Inovação, que possa permitir o acesso através de internet, com 27 mil títulos de revistas. Disponibilizamos livros, 29 mil congressos e eventos, onde se centra toda a informação. E depois disponibilizamos toda essa informação à cidadania. Isto está relacionado com a inovação para a atenção, para apoio à emergência social. Trabalhamos de acordo com algumas linhas da política pública vinculadas com a unificação de plataformas do ensino, outras relacionadas com a informação da saúde, no contexto da pandemia, também com a plataforma que já referi antes, e através da empresa argentina facilitamos a ligação a muitíssimos centros de atenção básica e oferecemos várias linhas de financiamento, principalmente a bairros populares. E num quadro dirigido pelo Presidente da Nação, facilitou-se o acesso à internet e estabeleceram-se tarifas fixas para que se pudesse garantir a toda a população esse tipo de serviços públicos essenciais. Lançamos há praticamente 2 meses um plano integral, juntamente com o chefe de gabinete, um plano que está sob a responsabilidade da Secretaria da Saúde Pública, cujo objetivo é retomar um plano de saúde. A Argentina é um dos países do mundo. Portanto, estamos agora a produzir o 3º satélite da nossa frota. Vamos a ter também internet de alta velocidade. Somos o 8º país mais extenso do mundo, mas tem diferentes topografias, diferentes altitudes e tem também zonas onde não é possível aceder, não há acesso à internet. Portanto, nós retomamos um plano que permitisse levar esse acesso a toda a população. Estivemos a trabalhar na ampliação da rede de fibra óptica, com mais de 34 mil quilómetros. É a rede mais importante da América Latina e está articulada com 800 pequenas e médias empresas que têm a responsabilidade, digamos, de estender essa rede. Esta rede está a multiplicar a sua capacidade e está a estender-se com um investimento de mais de 100 milhões de dólares. Vamos também introduzir televisão digital através de rádio bases e queremos dar soluções, dar uma escalabilidade a todos os âmbitos. Isto foi lançado no âmbito de conectar, o âmbito de ligação, de conectividade. Isto foi levado por várias carteiras, que já foi referido aqui pela oradora anterior. Trabalhamos com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para facilitar o acesso a toda a cidadania. Isto está em linha com o trabalho, com as plataformas de educação e capacitação que estão a ser lançadas para todos os jovens do país. Também está em linha com a digitalização dos estados nacionais, provinciais, municipais, independentemente da sua dimensão, mas favorece e sete-se esquemas de gestão. Geramos
processos de ligação digital para que possa abranger toda a população e tudo isto num tempo recorde. Como eu digo, estamos a gerar capacitação, tentamos chegar ao conjunto da cidadania, trabalhamos estreitamente vinculados com as universidades, criando uma linha para poder dar resposta ao combate da violência de género. Precisamente, mulheres estão expostas a situações de violência. Administramos a nossa carteira no que está relacionado com a promoção, fomento da circulação, além de outras medidas que foram tomadas há 11 meses. Em último lugar, queria partilhar convosco e tem a ver com a inovação para dar resposta à emergência económica, que por sua vez está também vinculado à criação de ferramentas de tipo financeiro, de fórmulas federais de capacitação, e tudo isto tem a ver com a promoção da eliminação de terminais que já estão obsoletas, de acordo com a lei do conhecimento, criar condições de crescimento para todas as empresas, entre várias coisas. Simplesmente para concluir, eu diria que a crise criada por esta pandemia no esfera da inovação vem demonstrar que as tecnologias são fundamentais, são também a porta de acesso a outros direitos no que se refere à conectividade, porque nos permite trabalhar à distância, ter acesso à saúde, à medicina. Portanto, mas a realidade é que a crise criada pela pandemia tem impactos económicos muito fortes, mas também vem, digamos, coloca sobre a mesa o Estado. O Estado, no que se refere aos direitos e à ampliação dos mesmos, permite-nos também, por outro lado, criar uma agenda de governo aberto digital no cimo da agenda internacional. O que teria passado se nós executássemos políticas de informação e comunicação cujo principal princípio é a coesão social, o acesso aos serviços de saúde, de educação, de trabalho, de economia, capacitação financeira, é que nós acreditamos na política de inovação. Pensamos que têm que estar circunscritas numa maior preocupação, mais integral, mais permanente, garantir condições de vida dignas para todos os cidadãos e cidadãs. E é neste sentido que nós acreditamos que as políticas inovadoras face ao futuro são relevantes, vão ter permanência ao longo do tempo, na medida em que nós possamos oferecer soluções integrais que possam permitir processos e que os Estados também, que prestam serviços à cidadania e que permitam esta transformação estatal. Mas, além disso, devem considerar um ponto fundamental, que é a ampliação dos direitos, onde incluir todos e todas, e é que a inclusão digital também é a inclusão social e é a justiça social. Em linha do que diz o nosso Presidente, é nossa responsabilidade como governo, como funcionários, como assessores políticos, não deixar ninguém fora. Esta é a nossa grande meta, o nosso alvo. Queremos chegar a todos e a todas e que ninguém fique para trás. Muito obrigada, senhora secretária, pelo esforço de síntese, esse esforço de síntese que fez. Sabemos que tem pouco tempo, agradecemos imenso por estar connosco, por nos ter acompanhado neste início
porque já o disseram as duas secretárias, as duas subsecretárias. Portanto, por onde é que nos encaminhamos? Para onde nos encaminhamos? Devemos ter agendas robustas, sólidas. Agradecemos a ambas o tempo que nos dispensaram, o vosso trabalho, o facto de partilharem connosco e por estarem connosco com o foco nessa agenda para ambas as regiões. Muito obrigada.